Ô, gente, eu vou mostrar aqui a finalização do plantio do berinjela, né? Então ela está chegando no momento que está assim, para o consumo, já pode até começar a utilizar. Se fosse para comercialmente, segurava mais algo em torno de 4 a 7 dias aproximadamente, que ia atingir. Mas seria assim a primeira colheita. Então eu vou mostrar aqui tudo que foi feito até agora, algumas dicas, algumas coisas que possam servir de informação. Aqui eu aproveitei na realidade esse estaqueamento que era de tomate, né? E tem uma parte de tomate que não foram bem, a variedade aqui na região, então eu erradiquei. Então na hora que eu tirei, já tinha feito uma adubação, só que não foi assim uma adubação, digamos assim, fez a adubação já para plantar a berinjela. Eu aproveitei a adubação que existia. Mas se não me engano, foi aqui no solo, no preparo, no plantio do tomate, né, que aproveitei na sequência, foi mais ou menos 2,5 kg de esterco de curral curtido, por pé ou por cova, né, e mais 50 gramas de NPK 10-10-10. Então, isso foi utilizado no plantio. Outra coisa, a questão do plantio, ao invés de desenvolver muda, a parte, né, eu plantei direto no solo. Então o que acontece? Quando se planta uma grande quantidade de berinjela numa área maior, como eu já plantei, normalmente plantar assim, desenvolvendo a muda e fazer o transplante seria mais indicado. Só que nesse caso, aqui tem um detalhe assim de clima. Quando a gente desenvolve muda, que ele está numa situação assim mais bem cuidado, né, até um certo limite. E aqui tem dependendo da época também, tem um clima muito seco, as mudas sofrem bastante, que no meu caso, por exemplo, eu deixo somente com substrato. Às vezes até coloco um pouco de adubação na própria muda. E na hora que coloca no solo, é outro estresse da planta. Então ela sofre novamente com a situação do ambiente normal, né? Porque não é estufa nem nada. Então eu coloquei a semente direto no solo, justamente para já crescer adaptada nessas condições. Então foi assim uma pequena adaptação que eu fiz. Então uma das coisas que eu fiz, né, o solo aqui, ele é um solo argiloso, ele vai criando aquela camada mais compactada em cima, fica mais laminado, fica mais difícil penetrar, e mesmo quando a sementinha está germinando, já está compactado, né? Então você tem que descompactar. E mexer numa sementinha recém-germinado, tentando descompactar, mexe com a estrutura do solo, com a raiz da planta. Então, o que eu fiz? Fiz digamos, a covinha para colocar a semente, algo em torno de profundidade de 2 a 3 centímetros aproximadamente, né? Só que eu cobri com substrato, justamente para ter uma camada leve em cima, para poder sair e não ter essa compactação do solo em cima. Então, é outro detalhezinho. Então, eu coloquei semente normal, né? E foi feito, eu tampei com substrato. Depois a quantidade, quando a gente coloca direto no solo, a gente aproveita um pé por cova, mas a gente coloca mais, né? A gente coloca assim 5, 6 sementes para garantir. Depois, às vezes dá até dó, mas tem que fazer desbaste, deixar, digamos, pelo menos naquele momento a planta mais sadia. Então eu tampei com substrato. Hoje exatamente ela está com 92 dias de plantado, de plantio da semente. O fabricante, fornecedor da semente, indica que é algo em torno de 100 dias no verão para começar a colheita. Então, ela está com 92 dias, dentro da minha expectativa, se fosse comercialmente, para consumir já pode utilizar, mas comercialmente teria que esperar mais um pouco, né? 4 dias, 5 dias, até justamente uma semana aproximadamente, que vai completar os 100 dias, porque ela está exatamente assim. Olha como é que está. Está bem carregado, frutos grandes, frutos pequenos, né? Aqui, ó. Então, esses maiores, para consumo, já pode ser utilizado, né? Mas está assim, bem carregado, ó. É uma planta bonita. Eu estou falando assim como plantio, mais assim, em termos, se aproveitar numa horta ou no comercialmente. Mas, para quem gosta de plantar, por exemplo, em vaso, ela também fica bonito. Você vai cuidar de um pé só, tá no vaso. Pega, conforme vai carregando os frutos, ele fica bem ornamental também. Chega a ficar bonito.
ela teve uma germinação boa, colocada a semente no solo, com 6 dias todos germinaram, né? Eu estou exatamente no outro lado agora mostrando. Tá bem bonito. Agora, aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas falam, né? Pô, minha berinjela não está produzindo, por que será? Acontece umas coisas aqui, eu até deixei para mostrar. Então, quando a gente olha o pé de berinjela, pode ver que as ponteiras, os talos, né? É ligeiramente roxeado, que é a cor normal. Aí no meio da semente, justamente o pé que eu deixei, tem esse pé aqui, pode ver, totalmente verde. Ele não carregou até agora. Então, isso aqui tem alguma variação genética na planta. Então, às vezes a pessoa plantou e saiu dessa forma e está tentando solucionar. Mas nesse caso aqui é variação genética, não é falta de água, de adubo, nem nada. Então, não é porque é uma planta comercial que 100% geneticamente esteja igual, né? Então isso aqui eu deixei para mostrar. Para ver que enquanto os outros todos dá floração e fruto, esse não tem floração nem fruto. Isso está geneticamente com problema. Aqui eu coloquei, aproveitando já a estrutura de tomate que eu tinha colocado, né, para estaqueamento, só que na verdade tomate fiz com fitilho. Essa região que eu tô, ela venta muito, então tem vento vem, no inverno venta mais, no verão vem assim na frente de chuva e derruba mesmo, derruba as plantas. Então aqui eu aproveitei, eu coloquei fitilhos, né, a cada 20 centímetros aproximadamente, então tem um para lá, um para cá, tá no meio. Então, é o suficiente para o galho segurar no fitilho e não derrubar, não tombar. Agora, onde está tombando lateralmente, eu dei uma amarradinha. Ou pode amarrar com fitinhas normais, ou aqueles lacre, né? Lacre, aquela abraçadeira de plástico, popularmente às vezes conhecido como enforca-gato. Ele é muito fácil. Se laçou, puxou, travou, não tem problema, né? Então, no meu caso, eu utilizei isso aí. Mas pode ser amarrado tranquilamente, ou simplesmente mantendo o suporte é o suficiente para ele não tombar. Em termos de adubação e cobertura, para quem não sabe, a gente joga por cima, né? Por cima da terra, não é incorporado, por isso que chama de adubação de cobertura. Com 42 dias após a germinação, eu apliquei mais 50 gramas de NPK 10-10-10 por cova, ou nesse caso por planta. E passado mais 34 dias após essa aplicação, mais 50 gramas de NPK, 10-10-10 também. Mas como peguei um período de sol muito forte, para proteger a adubação, que se você cava para tentar incorporar um pouquinho, pode acontecer de estragar o sistema radicular. Então o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho mais de esterco curtido de gado e coloquei por cima da adubação. Vai servir como adubação, mas na verdade eu estou protegendo a adubação, estou fazendo uma proteção no adubo mineral, né? Mas aí é um detalhe, quem tem uma área grande é mais difícil fazer isso. Vai simplesmente aplicar e o que a planta absorver, absorve, o que, digamos, literalmente queimar no sol, queima, né? Mas não tem jeito. Mas no meu caso eu coloquei um pouquinho para fazer essa proteção. Sempre me pergunta algumas coisas sobre poda, se deve podar a berinjela, né? Bom, eu faço da seguinte maneira. Todos os brotinhos que nasce logo no pé, junto, né? Essas brotações vou tirando até chegar a planta vai ter assim, digamos, o tronco principal e vai saindo os galhos nas axilas, né? Junto com as folhas. Então essas pequenas brotações eu vou tirando. Vai chegar um momento que a planta ela abre como 2 galhos. Então nesse momento eu mantenho. Então, por exemplo, aqui eu fui tirando brotação, algo em torno do solo até ali, está em torno de uns 25 centímetros aproximadamente. Lógico, cada planta tem um pouco, né? Igual a pessoa, um é mais alto, outro mais baixo. Mas ali, por exemplo, está com 25 centímetros. Então, pode ver que fiz a limpeza da brotação até chegar nessa forquilha principal. Depois eu vou deixando, se tiver excesso de galho, eu tiro. Se não tiver excesso, por exemplo, aqui não está com excesso, eu deixo. Então eu faço essas podas de manejo até na forquilha principal. Ou eu às vezes costumo deixar um fruto. Então todos os galhos que dá abaixo do primeiro fruto, às vezes eu tiro também. Então pode ser utilizado esses 2 critérios. Mais uma coisa, essa questão das folhas, né?
Então muita gente pergunta, né? Deve-se tirar as folhas das berinjelas? Então muita gente fala, tira as folhas, tudo que tiver abaixo do fruto. Mas aí tem um detalhe. As folhas, no momento que ela está crescendo, de uma certa forma, ela necessita de nutrientes também. Então a pessoa leva na loja que tá roubando nutrientes. Só que na hora que ela envelhece e cai, na hora que está secando e cai, nesse momento que ela está perdendo a vitalidade, ela transfere de volta a energia também, os nutrientes. Não sei dizer exatamente qual a quantidade, mas ela transfere de volta. Então, tanto a planta, tanto o fruto aproveita. Então, eu normalmente, eu deixo secar. Deixa secar primeiro. Então, eu não faço, digamos, essa poda de folha só porque está abaixo do fruto, né? Mas tem essa duas situações. No momento, determinado momento ela precisa, determinado momento ele devolve. Muita gente pergunta também que a berinjela diz que ficou riscadinho, não ficou com a cor escura, ficou assim meio roxeado, mais claro, né? Então é assim, quando a berinjela é bem sensível nessa questão da pigmentação do fruto. Resumindo, é estresse da planta, mas são vários motivos, não tem um único motivo que esteja causando a cor diferente na berinjela, né? Então, por exemplo, a proteção da folha contra o sol é necessária, senão ela fica com cor queimado, né? Então, tem que manter a proteção das folhas. Inseto atacando, né, o caule, o mesmo fruto, também varia a cor. Falta de água ou excesso de água, varia a cor também. Falta de adubação necessária, varia a cor também. Então, tudo que a planta sofre de estresse, ela interfere diretamente na cor do fruto. Então, não é um único motivo. Doença também, fungo atacando, né? Então, isso também ataca. A vitalidade da planta como um todo, às vezes no raiz tem cupim comendo raiz, ou nematóide grudado, alguma coisa desse tipo, que você não vai enxergar, e a raiz acaba ficando com o sistema radicular pequeno, né? Então, isso também vai deixar o fruto com cor diferente. Então, resumindo, a planta tem que estar sadia e bonita, que ela vai ter cor boa, né? Tirando esse detalhe das folhagens, que ela serve de proteção. Bom, começando a colheita agora, ela nos próximos 15, 20, 30 dias, ela só aumenta, que conforme vai soltando os galhos, mas tem que manter uma boa adubação para sustentar, né? Ela vai aumentando a produção. Então, nos próximos 70, 80 dias, vai fazer uma colheita regular. Depois de 80 dias aproximadamente, algumas plantas, não é de uma vez, todas de uma vez, perde vitalidade, começa a ficar mais feio, né? Alguns terminam o ciclo mais rápido. Então, começa a perder a produção a partir de 80 a 90 dias. Se a planta estiver no local com terra boa, com boa insolação, né, com água, com adubação, às vezes ela vai ficando grande, vai virando mais 6 meses para frente, ela continua produzindo, né? Ou, se a pessoa quiser, pode fazer, digamos, uma pequena poda, mas não é poda radical não, é poda de limpeza, onde tem galho em excesso, onde o galho cresceu muito, ficou muito comprido, que a planta está pendendo por causa disso, então você dá umas encurtadas, aí se vê uma brotação bonita saindo sadia, deixa essa. Então tem que ter um pouco de bom senso, mas uma poda, podemos chamar até poda de produção, mas não é o caso de berinjela. Berinjela é o ciclo principal e morreu o assunto. Mas para quem queira prolongar, ficar colhendo mais tempo, se deixar assim, ela vai produzir. Se fizer essas podas de limpeza, ela ajuda, né? Então, tem várias opções, vários tipos de manejo que consiga fazer depois do período da colheita principal. Mas, comercialmente, normalmente não vale a pena, porque você plantou 2.000 metros, 5.000 metros, 1 hectare de berinjela, por sinal muita berinjela, é melhor, passou aquele período de ciclo produtivo, erradicar e plantar outra coisa. Mas, para quem planta numa área pequena, uma horta, pode ser mantido com alguns cuidados e planta bem manejado, bem cuidado. Mais uma coisa que acabei não comentando porque não teve incidência. Não tive problema nenhum de doença, nem de fungo. Berinjela, em outras regiões que eu plantei, dava muito percevejo. E percevejo ele é danado, ele suga aquele pescocinho, a tala, o fruto quando está pequeno, ele perfura, então deixa tudo com defeito, né? E aqui, não sei se por causa da fauna muito grande de pássaro, essas coisas, o próprio clima, quase não tem percevejo. Eu vi, mas é muito pouco. Então, questão de inseto, eu não tive o problema de aplicar inseticida ou um repelente ou ter entrado fungo.
Porque justamente esse calor, às vezes um pouco de secura, o fungo prolifera menos também, né? Então eu não tive nenhum problema fitossanitário. Então essa questão de fungo, inseticida, virose, não tive problema nenhum. Aqui eu tenho muitos problemas com cupim, mas até então, até onde eu estou vendo, não atacaram a raiz dela.